Entre julho de 1965 e junho de 1994, o Brasil lutou contra uma inflação acumulada de mais de 1 quadrilhão por cento. É comparável apenas à da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Veja só, Dona Maria. Sofá estofado por 10 mil dinheiros. É só aqui, nas Casas Piauí. Dona Maria sacou a quantia no banco no mesmo dia, mas deixou para ir à loja uma semana depois. Se deu mal. Chegando lá, o sofá já passava de 11 mil. Sem dinheiro suficiente, esperou mais uns dias, juntou uma graninha. Voltou à loja, mas com 40% de inflação ao mês, o sofá foi para lá dos 14 mil dinheiros. Para Dona Maria, só restou curtir a rinite e a dor nas costas. Agora, imagine só a mesma lógica para comida e remédios. Planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor. Todos fracassaram contra a inflação usando a mesma tática, o congelamento dos preços. O produtor era impedido de repassar custos ao preço final. Para não perder rendimento, diminuía a produção. Ao mesmo tempo, todos corriam às lojas e as prateleiras logo ficavam vazias. Não restava nada mais ao governo senão descongelar os preços e à inflação nada mais senão voltar ainda maior. Até que veio o Plano Real, menos imediatista, tratando primeiro a causa, depois o efeito. Em 93, mandou para o lixo a fabriquinha de dinheiro do governo. Assim não era mais possível imprimir grana sem receitas em caixa. Aí, cortou gastos e colocou empresas públicas à venda para baixar o peso dos investimentos sobre os ombros do Estado. A outra parte da conta a gente pagou com mais impostos para elevar receitas. Entre 93 e 94, a arrecadação federal saltou 25%. Só então, com a casa arrumada, em março de 94, veio a unidade real de valor. Em vez de os preços serem corrigidos em relação à inflação passada, eram remarcados pela URV. Não era uma nova moeda ainda, mas uma tabelinha que diariamente corrigia os preços em cruzeiro real, o nome da moeda da época. Dessa forma, acabou a remarcação baseada no passado e na expectativa futura. Os produtores conseguiam calcular com maior precisão o custo a ser repassado ao consumidor. Entre maio de 93 e junho de 94, a inflação mensal foi de 28% para 47%. Ela até que pensou, tô aqui numa relax, numa tranquila, numa boa, só que não. Em 1º de julho de 94, veio a nova moeda do Brasil, o real, valendo 2.750 cruzeiros reais, com a credibilidade do poder de compra do dólar americano. E a inflação foi domada, tombou de cara para 7% ao mês. Com alguns repiques, não sai hoje da faixa dos 6% ao ano. E sabe aquela galera que não conseguia comprar nem sofá, nem comida, nem remédios? Pois bem, parte dela foi salva. A miséria caiu 18% no Brasil em 2 anos, nos cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Bem, e o resto é aquilo que você vê no supermercado. A inflação pode não ser mais aquela, mas não tá morta ainda não. Portanto, todo cuidado é pouco. A política de combate à inflação no governo Lula começou com uma carta aberta do recém-empossado presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, pedindo para ajustar a meta de aumento de preços de 4% para 8,5%. Meirelles explicava que a inércia da inflação do ano anterior seria responsável, sozinha, por 4 pontos percentuais da alta de preços em 2003. Dessa forma, o primeiro mandato do governo Lula começou com uma inflação de 9,3% em 2003 e terminou com uma de 3,14% em 2006. Diferentemente do que ocorreu no segundo mandato de FHC, no governo Lula o câmbio ajudou a segurar a inflação, pois os preços de matérias-primas, que são o forte do Brasil, dispararam no mercado internacional. As exportações batiam recorde anualmente, o que permitiu ao país importar cada vez mais produtos baratos sem causar um rombo nas contas externas. O cenário permitiu ao Banco Central baixar drasticamente a taxa básica de juros sem pressionar a inflação. O bom resultado das exportações gerou confiança dos investidores internacionais e os estimulou a colocar dinheiro no setor produtivo brasileiro. A entrada de dólares permitiu ao país passar de devedor a credor externo. Em um cenário mais estável, o crédito podia avançar, gerando consumo, emprego e renda. Com a crise financeira internacional em 2008, a atividade econômica brasileira esfriou,
e o presidente Lula passou a injetar dinheiro na economia por meio de empréstimos de bancos públicos. A inflação, então, voltou a subir e terminou o ano de 2010 em 5,91%, mesmo número alcançado por Dilma em 2013. Porém, naquele momento a economia brasileira cresceu 7,5%, contra os cerca de 2% no ano passado, de modo que Lula terminou seu segundo mandato em alta. A presidente Dilma Rousseff pegou um cenário internacional mais difícil do que Lula. Ela não pode contar com o câmbio para controlar a inflação, como fizeram Lula e FHC em seu primeiro mandato. Com o real valorizado, as importações avançariam muito e não haveria como elevar as exportações o suficiente para compensar a saída de dólares. A China e a Europa, dois dos principais clientes, desaceleraram o ritmo de compra de produtos brasileiros. Ainda, a concessão de crédito aumentou. Ao mesmo tempo, a taxa básica de juros, um dos principais instrumentos de controle de preços, foi reduzida pelo Banco Central nos 2 primeiros anos do governo Dilma. Esses dois movimentos fizeram crescer a quantidade de dinheiro disponível na economia, sem a contrapartida do aumento dos investimentos e da produtividade. A consequência foi uma inflação acima do centro da meta por 3 anos seguidos.